Meu Deus, meu Pai, estamos chegando, Senhor, nesse dia com mais um conteúdo, Pai, da palavra do Senhor, que se encontra, Pai, em Daniel capítulo 1, aleluia, meu Deus, Daniel capítulo 1, aleluia, a seguir. Meu Deus, já peço licença, Papai do céu, para entrar na sua presença mais uma vez nesse dia, Senhor. Aleluia, Papai, que o Senhor possa, Deus, aleluia, ir de encontro a todos, Pai, nesse momento. Deus de poder e de glória, que o Senhor continua com as suas mãos estendidas, Pai, sobre a minha família, sobre a família dessa pessoa que está nos ouvindo através do canal Além dos Olhos, aleluia, Histórias de Fé. Oh Deus de poder e de glória, que cada pessoa que entrar por esse conteúdo, por esse canal, Senhor, seja impactada com a palavra do Senhor, que todos venham ouvir, aleluia, e praticar a palavra de Deus, que não só ouvir, mas praticar a palavra de Deus. Oh Deus de poder e de glória, Pai, eu não sei qual é a área que essa pessoa está precisando, Pai, de um toque sobrenatural do Senhor. Eu não sei se é na área financeira, eu não sei se é na área da saúde, eu não sei, Pai, aleluia, mas o Senhor sabe, Senhor. Vai de encontro a essa pessoa, Pai, aleluia, Senhor, vai, Pai, visitando, salvando, aleluia, avivando a sua obra, Senhor. Deus, vai de encontro agora, Pai, aquelas pessoas que estão pensando em desistir, Senhor, do seu caminho, aleluia, Pai, coloca, Senhor, aleluia, alegria nesse coração que está triste, aleluia, Pai, que essa pessoa, Senhor, aleluia, seja impactada com a palavra nesse dia. Meu Deus e meu Pai, o Senhor sabe para quem esse conteúdo vai chegar, aleluia, Senhor. Pai, vai visitando, vai curando, vai salvando, Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos. Aleluia, Pai, eu já te peço, Senhor, nessa hora, fica conosco, Senhor. Aleluia, que esse conteúdo, Pai, possa chegar em pessoas que estão precisando de ouvir essa palavra. Aleluia. Deus de poder e de glória, vai de encontro, Pai, a todas aquelas pessoas também, Senhor, que estão precisando de ouvir essa palavra. Aleluia, Pai. Deus, eu também te peço, Pai, nessa oração, nesse começo de conteúdo, Pai, que o Senhor possa visitar hospitais, aleluia, Pai, leitos de hospitais. Eu não sei, Pai, quem sabe pessoas precisando de ouvir uma palavra, mas o Senhor sabe para quem esse conteúdo vai chegar. Aleluia, Pai. Fica conosco, Senhor. Vamos começar a palavra agora, em nome de Jesus. Fica conosco, meu Deus. Amém, meus irmãos, estamos chegando com mais um conteúdo da palavra de Deus e desde já eu já peço para você deixar o seu joinha, né? Se possível o seu comentário, porque através do joinha, né, a gente fica sabendo se você está gostando ou não da palavra de Deus, né? E através do seu joinha também o conteúdo pode ter relevância e chegar em mais e mais pessoas, tá bom? Aleluia! Mas desde já, eu já faço um apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda, que você possa, aleluia, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia, Deus deu seu Filho único para morrer na cruz, para que nós todos tenham vida e vida com abundância. Jesus quer te salvar. Aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Nesse dia que se encontra em Daniel capítulo 1, aleluia, a seguir. Se você puder nos acompanhar com a sua Bíblia, procura aí Daniel capítulo 1. Amém? Então vamos para a palavra. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a Sidiom. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná,
para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel entre a linhagem real e dos nobres. Aleluia. Jovens em que não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotado de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. Aleluia, Senhor. Ora, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aleluia. Mas o chefe dos eunucos expôs outros nomes, a saber, a Daniel, o do Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e a Azarias, o de Abedreia. E Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aleluia. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Aleluia. Deus poderoso. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Canta, bananá, cantarabás. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, pessote nos teus servos 10 dias, e que se nos tem legumes a comer e águas a beber. Aleluia. Aleluia. Então se examine na tua presença o nosso semblante e o dos jovens que comem das iguarias reais, e conforme vires procederás para com seus servos. Aleluia. Assim eles atendeu o pedido e os experimentou 10 dias. Aleluia. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Pelo que o despenseiro lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava os legumes. Aleluia. Ora, quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e em todas as
sabedoria, e Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. Aleluia, Senhor. Fala com pessoas, ó Pai. E ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha ordenado que fossem apresentados, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. Aleluia. Então o rei conversou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Isael e Azarias. Por isso ficaram assistindo diante do rei. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento, a respeito da qual lhes perguntou o rei, esse achou 10 vezes do... Aleluia, vamos repetir o versículo. E em todas as matérias de sabedoria e discernimento, a respeito da qual lhes perguntou o rei, este os achou 10 vezes mais doutros do que todos os magos e encantadores que havia em todos o seu rei. Aleluia. Assim Daniel continuou a ter o primeiro ano do vencido. Aleluia. Deus de poder e de glória. Deus é bom. Aleluia. Esse foi o capítulo 1. Aleluia. De Daniel. Vamos para o capítulo 2. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Continua conosco, irmão. No final do conteúdo a gente vai estar orando, tá bom? Aleluia. O conteúdo, irmão, é um pouco longo, né? É um pouco grande. Tem muitas pessoas que não ficam no conteúdo porque é grande, mas aqui é a palavra de Deus, chegando no seu coração. Então fica conosco, irmão. Não sai do conteúdo, não. Compartilha. Vamos para a palavra. Ora, o segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve esse um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou pelo sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os adivinhadores e os caldeus, para que declarasse ao rei os seus sonhos. Eles vieram, pois, e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. O canta para a súbia, cantarabacébia, cantarabacúbia. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Os caldeus, aleluia. Os caldeus disseram ao rei em Aramai: o rei vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: esta minha palavra é irrevogável, se não me fizer de saber o sonho e a sua interpretação. Serei despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Aleluia. Responderam pela segunda vez: diga ao rei os sonhos a seus servos, e daremos a interpretação. Aleluia. Deus é bom. Aleluia.
Respondeu o rei e disse: Bem sei eu que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Os vós preparasse palavras mentirosas e perversas para as proferir na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dize-me o sonho, para que eu saiba que me podeis dar a sua interpretação. Aleluia. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra do rei, pois nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, tem exigido coisas semelhantes de algum mago ou encantador ou caldeu. Aleluia. Glória a Deus. A coisa que o rei requer é difícil, e ninguém aqui a possa declarar ao rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne mortal. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Saiu, pois, o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Aleluia. Pois disse a Arioque, capitão do rei: porque é o decreto do rei tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe designasse o prazo, para que desse o rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Isael e Azarias, seus companheiros. Aleluia. Para que pedisse em misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o resto dos sábios de Babilônia. Canta Marassúbia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Aleluia. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O Cantabarás. Aleluia. Cantarabassúbia. Cantarabassúbia. Aleluia, Senhor.
Por Deus de meus pais, a ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos fizeste saber esse assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Ariuque, tal qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e lhe darei a interpretação. Então Ariuque depressa introduziu Daniel à presença do rei e disse-lhe assim: achei dentre os filhos dos cautivos de Judá um homem que fará saber o rei a interpretação. Aleluia. O Senhor. Aleluia. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltexazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse no mistério que o rei exigiu: nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores e pode revelar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, canta Bassúbia. Aleluia, Senhor. Canta Barás. Aleluia, Senhor. Mas há um Deus no céu, no qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que é de suceder nos últimos dias. O teu sonho e as visões que estivesse na tua cama são estas. Aleluia. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos sobre o que havia de suceder no futuro. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não por ter eu mais sabedoria que qualquer outro vivente, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendes os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, na visão olhaste e eis uma grande estátua. Esta estátua, imensa e de excelente esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Aleluia, Senhor. Santo de Israel. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata no ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em partes de ferro e em partes de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Aleluia, canta, Rabassúbia. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, dos quais se fizeram como a pragana das eiras no eixo, e o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a
estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Aleluia. Deus de maravilhas. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Tu, o rei, és de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Aleluia. E em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, aonde quer que habiteiem os animais do campo e as árvores do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, no qual terá domínio sobre toda a terra. Aleluia. E haverá um quarto reino, forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será o reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Aleluia. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será fraco. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania desse reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílios de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze no barro, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber o rei o que é de suceder no futuro. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Aleluia. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecesse uma obração e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: verdadeiramente no vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudesse revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitas e grandes dádivas,
e o pôs por governador sobre toda a província de Babilônia, como também o fez chefe principal de todos os sábios de Babilônia. Aleluia. A pedido de Daniel, o rei constituiu o superintendente sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Aleluia. A pedido de Daniel, o rei constituiu superintendente sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Aleluia. Esse foi o capítulo, aleluia, 2. Vamos para o capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Só um minuto, irmãos. Só um minutinho. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Vamos para Daniel capítulo, aleluia. Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Continua conosco, irmãos, que Deus é bom. Deus é maravilhoso. E vamos para o capítulo 3 agora, Logo mais no final do conteúdo a gente vai estar orando, aleluia, pela palavra, irmãos? Então vamos para a palavra de Deus. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 covados, e a sua largura de 6 covados. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sadracas e os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viesse a dedicação da estátua que ele fizera levantar. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. 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 Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor fizera levantar.
e estavam todos em pé diante da imagem. E o pregoeiro clamou em alta voz, ordenasse a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas. Logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citarion, do saltério, da gaita de foles e de todas as sortes de músicas, prostrar vocês, e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Aleluia, Senhor. Meu Deus. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citaron e do saltério, e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aleluia. Ora, esse templo se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Aleluia, Senhor. E disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, o rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citaraum e do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Aleluia. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo estes homens foram trazidos perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: em verdade, o Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servisse aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citaraum e do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados, na mesma hora, dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é este Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aleluia. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei, o Nabucodonosor:
não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Aleluia. Aleluia. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Mas se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de raiva e se lhe mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e deu ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Aleluia. Aleluia. E ordenou os homens valentes do seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Aleluia. Então estes homens foram atados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ora, tão urgente era a ordem do rei e a fornalha estava tão quente, que a chama do fogo matou os homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Súbia, cantarábia, cantaraba, súbia, cantarábia, Senhor. Aleluia. E estes 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Disse ele: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofre. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vem. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Aleluia. E os satrapos, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os corpos desses homens, e nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudanças aos seus lados, nem sobre eles tinha passado o cheiro de fogo. Aleluia. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos
do que servir ou adorar a Deus algum, senão o seu Deus. Aleluia. Por mim, pois, é feito um decreto, que todo o povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas o monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar dessa maneira. Aleluia. Só o nosso Deus. Aleluia. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Esse foi o capítulo 3. Vamos para o capítulo 4 de Daniel. Aleluia. Agora vamos para o capítulo 4, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos para a palavra. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Paz ou seja multiplicada. Pareceu o rei bem fazer bem conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, aleluia. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosa as suas maravilhas. O seu reino é um reino sem tempo, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, nos pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Portanto, expedi um decreto, que fosse introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os adivinhadores. Eles contei o sonho, mas não me fizeram saber a interpretação do mesmo. Aleluia. Por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Ó Beltesazar, chefe dos magos, porquanto eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil, dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, e estando eu na minha cama, eu olhava, e eis uma árvore no meio da terra, e grande era sua altura. Aleluia. Crescia a árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. Aleluia.
Glória a Deus. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as árvores do céu faziam morada nos seus ramos, e dela se mantinham toda a carne. Aleluia. Eu via isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. Ele clamou em alta voz e disse assim: derrubai a árvore e cortai os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto, afugente os animais de debaixo dela e as árvores dos seus ramos. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia! Contudo, deixai na terra o tronco com as suas raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da terra relva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais da erva da terra. Aleluia. Aleluia, Senhor. Seja mudada a sua mente para que não seja mais a de homem, e lhe seja dada mente de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias e por mandado dos santos, a fim de que conheça os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá quem quer, e até o mais humilde dos homens constituir sobre eles. Estes sonhos eu, rei Nabucodonosor, ouvi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Aleluia. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito para algum tempo, e os seus pensamentos o perturbaram. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espantes o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, seja o sonho para os que te odeiam, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que era vista por toda a terra. Aleluia. Aleluia. Cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos habitavam as árvores do céu. És tu, o rei, que cresceste e te fizeste forte, pois a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore e destruí-la,
Contudo, deixai na terra o tronco com as suas raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da terra relva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Esta é a interpretação. O rei é o decreto do Altíssimo que é vindo sobre o rei, meu Senhor. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será como os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixaste em um tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu rei. Aleluia. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres. Se, porventura, se prolongar a tua tranquilidade, tudo isso veio sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, quando passeava sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Aleluia. Aleluia. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o rei. E serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora, Balá, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor, e foi expulso do meio dos homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo valho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo de Israel. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos e voltou a mim o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sem que termo, e o seu reino é de geração em geração.
e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera no exército do céu e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? No mesmo tempo voltou a mim o meu entendimento, e para a glória do meu reino voltou a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e foi-me acrescentada a excelente grandeza. Aleluia. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são retas, e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 4. Aleluia. Capítulo 4 de Daniel. Nós lemos através dos leitores de telas, né? Aleluia. Daniel, capítulo 1 ao capítulo 4. Os leitores de tela que hoje travando, mas conseguimos chegar até o final, né, irmãos? Então, vamos orar, mas antes de nós orar, eu já quero fazer um apelo mais uma vez para você que não é crente, você que não é cristão ainda. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, aqui estamos mais um dia, mais uma vez, Senhor, depois de ter ouvido a palavra do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa continuar conosco, Pai. Aleluia, Pai, que o Senhor possa continuar visitando pessoas, alegrando corações. Aleluia, Pai, que essa palavra venha ficar gravada no coração de quem vier ouvir essa palavra, Senhor. Deus de poder e de glória, estamos aqui, Pai, crendo que o Senhor já está visitando pessoas. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por ter, aleluia, continuado aqui conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vai salvando, vai curando, vai visitando pessoas. Aleluia, Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, meu Deus e meu Pai. Aleluia, Senhor, meu Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Que só o Senhor é Deus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai. Eu tenho certeza que está chegando com cheiro suave nas suas narinas. Aleluia, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Muito obrigado, meu Deus. Continua com suas mãos estendidas sobre a minha vida, sobre a minha alma, sobre a vida dessa pessoa que está nos ouvindo, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, que todo mal, Senhor, que está assolando essa casa, em nome de Jesus, sai. Que todo mal que está assolando essa casa, sai. Meu Deus e meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, que todo mal sai. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Esse foi o conteúdo de hoje, né? Que Jesus possa abençoar cada um e a cada uma. Aleluia. Glória a Deus. E amanhã estamos de volta com mais conteúdos da palavra de